Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde para quem está chegando agora, né? Estamos aqui para mais uma resenha no canal Sou Futebol. Vamos começar hoje com os desafios. Temos um novo desafiante aí, o nosso Nino José Mariano. O Nino José, ele mandou uns desafios, né? Umas perguntas, vamos lá. Quem foi melhor, Romário ou Renato Gaúcho? Cara, Nino, o negócio é o seguinte, essa comparação é meio complicada porque eu acho que os dois não jogavam na mesma posição, né? Romário sempre foi mais centroavante, né? Embora no início de carreira ele jogou pelas extremas, mas sempre muito colado ao Dinamite, no Vasco. E o Renato Gaúcho sempre foi aquele ponteiro de extrema, né? Mas daí depois dos trintão dele, lá para meados da Copa de 94, ele centralizou mais o jogo dele, né? Aí por daí são momentos que até eles se equivalem ali, dá para comparar na mesma posição, né? Mas a princípio são duas posições diferentes. Mas vamos lá, né? O Renato Gaúcho, a Copa dele era de 86, né, cara? Mas veio o corte. O corte até certo ponto justo, né, cara? Porque não ia premiar o que eles fizeram, né? De chegar atrasado, concentração, etc. Tal. Não foi passado pano, nem passaram a mão na cabeça dos caras e cortaram, né? E foi cortado o Renato Gaúcho na Copa de 86. Essa era a Copa dele. Acho até, cara, o C não joga, né? Mas eu acho que com o Renato Gaúcho naquela Copa, cara, não sei não se o Brasil não chegava numa final ou chegava para disputar título. Talvez o mundo não teria descoberto a genialidade do Maradona, né? De repente seria a genialidade do Renato Gaúcho, quem sabe? Mas não aconteceu o Renato Gaúcho na Copa. Veio a Copa de 90, ele estava em turbulência ainda, né? Porque ele não acertou no campeonato italiano, não conseguiu se dar bem na Roma. Na verdade, ele foi na maquiagem, no oba-oba, chegou lá, viu que tinha que treinar, que tinha que jogar muito, não conseguiu, né? Tanto que eu me lembro que fizeram capa de revista dele, coroando o novo rei de Roma, fazendo uma comparação com o Falcão na época, né? Que o Falcão foi coroado, rei de Roma e tal. E ali ele não conseguiu, voltou para o Brasil. Veio a Copa de... Aí ele ficou no banco na Copa de 90, né? O Lazarano convocou ele, mas ele ficou no banco. Entrou em algumas partidas, alguns minutos só, nada demais também. E tanto que ninguém lembra dele na Copa América, nas eliminatórias para a Copa de 90. Quer dizer, né? Ele estava mesmo nesse momento de turbulência na carreira dele. Na Copa de 94, se vocês pegarem aí, para quem não lembra, pode ir no YouTube, ele jogou algumas partidas pelas eliminatórias de Copa, né, inclusive com o próprio Parreira. Foi convocado pelo Parreira em alguns amistosos que o Brasil fazia na época, que era raro, não é como hoje que faz amistoso toda semana, todo mês, aliás, mas era mais raro, era amistoso contra uma Inglaterra, contra uma Escócia, né? Então era um fato quase que inédito na época. E ele fez alguns amistosos como titular naquela seleção do Parreira. Só que chegou na hora, o Parreira não levou ele também para a Copa de 94. Na verdade, na Copa de 94 foi Bebeto, Romário, o Viola, lembram do Viola? O Ronaldo Gordão, que era um garoto, né, com 17, 18 anos, e o Miller, que acabou indo, né? E o Renato Gaúcho não foi. Então, quer dizer, a Copa do Renato Gaúcho era 86. E aí, se for... Eu falei tudo isso para dizer que realmente o Renato Gaúcho era um puta de um jogador, mas se for para fazer uma comparação, mesmo não querendo jogar os dois na mesma posição, ídolo por ídolo, Romário foi muito mais, né? Foi muito mais fantástico, mais genial, Copa do Mundo, artilheiro, jogou em vários clubes, nos clubes no exterior fez sucesso, coisa que o Renato Gaúcho não fez, né? Então, Romário fácil. Mas dá para fazer esse salve, essa ressalva pro Renato Gaúcho. Leão ou Raul Plasman? Pô, dois baita goleiro. E dois goleiros que não eram de fazer média, né? Fazer aquela maquiagem, se jogar e coisa, e encaixar a bola, não. Eram goleiros eficientes. Eficientes. Raul Plasman e Leão. Não tinham, né? Mas daí eu vou ficar com o Leão, né? Daí, Nino, aí é o Leão, né? Pela carreira do Leão. O Leão fez 4 Copas do Mundo, né, cara? Ele foi para a Copa de 70,
70, 74, 78. Duas como titular, né? O 82 ele não foi, que segundo ele seria a melhor Copa dele, que ele estava no auge dele em 82, mas o Tele Santana por birra não levou ele. E aí ele foi como, sei lá, prêmio de consolo na Copa de 86, já com quase 40 anos, até na época foi uma surpresa. E ele mesmo diz em entrevistas que ele deveria ter recusado, mas no fim acabou indo. Então ele fez 4 Copas do Mundo, então a carreira do Leão é fantástica, né? Era um baita de um goleiro, né? Era um líder nato, né? Mas não dá para tirar o mérito do Raul, mas entre Raul e Leão eu sou mais Leão. O outro que tu me pergunta é o Oscar, né? O Oscar é jogador de seleção da Copa de 82 e jogador de São Paulo, da Ponte Preta, né? Ou o Moser, do Flamengo e também de Copa do Mundo, né? E eu fico com o Moser, né? Era mais espetacular, inclusive com carreira internacional. Coisa que o Oscar não fez essa carreira internacional. E o Moser fez uma baita de uma carreira internacional, jogou pela seleção. Não jogou mais porque machucou muito, né, cara? Foi um cara que estava sempre se machucando, o Moser. Então não conseguiu, o Nino José. E aí tu me pergunta entre Sócrates e Zenon. É uma boa comparação. Acho que os dois sempre foram 2-8, meia direita, né? Às vezes jogando com a 10, como o Sócrates jogou, no caso 10, na Copa de 86, né? E o Zenon, mais pro final da carreira, também fazia o 10, em vez de fazer o 8. Mas pela genialidade do Sócrates, carreira do Sócrates, jogou também no exterior, jogou bem, teve momentos de sucesso no exterior, né? Na Fiorentina principalmente, na carreira como Corinthians, na seleção brasileira, né? Jogou 2 Copas do Mundo e 2 belas Copas, né? Diga-se de passagem, com gols inclusive, né? Gols em Copa, que não é para qualquer um gol em Copa. Então eu sou mais o Sócrates. Valeu, Nino José, esse é o teu desafio, tá aí as respostas. Aí temos o desafio de Vilmar, que vai no embalo de Inter e Galo, né? Internacional de Porto Alegre e Galo Mineiro, que jogam logo mais. Então ele me pergunta, Klemer ou Victor? Cara, eu prefiro o Klemer, eu fico com o Klemer pela carreira, pelos títulos, né? Acho que até mais ídolo pelo Inter do que o próprio Victor no Atlético Mineiro, porque o Victor também fez carreira no Grêmio, né? Não, mas eu fico com o Klemer, cara, acho o Klemer melhor, gosto mais do Klemer. E aí ele me pergunta entre Índio e Leonardo Silva. Leonardo Silva, bom zagueiro, mas eu sou muito mais o Índio, né? Pô, o Índio, e só o que o Índio representa pro Internacional de Porto Alegre, acho que ele é mais jogador e mais representativo que o Leonardo pro Galo Mineiro. Cara, daí tu me vem com a pior pergunta aí, bicho. Falcão ou Cerezo? Barbaridade. Falcão, o rei de Roma, espetacular, gênio, né? Uma Copa do Mundo perfeita em 82, né? Não foi para a Copa de 78 por birra do Cláudio Coutinho, né? E o Cerezo, cara, pô, eu vou ficar com o Cerezo, cara. O Cerezo era muito brilhante, cara. O Cerezo é aquele jogador sem grife. Ele não tem grife. É por isso que esse cara não aparece tanto. É tipo o Rivaldo. Ninguém dá moral pro Rivaldo. Mas o Rivaldo era muito, muito jogador. E o Cerezo era demais, cara. Era sensacional esse cara. Carregava um piano, carregava um time nas costas. Multicampeão em todos os times que ele passou. Pode conferir aí. Sampdoria, Roma, São Paulo. Campeão do mundo pelo São Paulo. Copa do Mundo. Jogou no Japão ainda também. Um bom momento no Japão. Né? Atlético Mineiro, o cara era sensacional, bicho. Olha, quem não viu jogar, bota aí no YouTube carreira do Cerezo, jogos do Cerezo, gols do Cerezo. No final de carreira ele desandou a fazer gol, virou artilheiro. Então, cara, eu lógico, ressalto. Talvez o Falcão não foi mais por causa das lesões no joelho, né? Que naquela época não tinha esse recurso todo médico que hoje a gente tem, né? Teve que parar precocemente, também teve umas atrasadas na carreira dele, e o Cerezo era um cara que praticamente não machucava, né? Era um cavalo, o bicho jogou até os 40 e poucos anos, né, cara? Jogava muita bola. Então, assim, entre Falcão e Cerezo, eu fico com o Cerezo. Sem grife, mas olha, muito mais produtivo. E com muito mais títulos também. Se pesquisar, vai ver que ele tem mais títulos.
A rodada da Eurocopa, cara, cada jogão, hein, bicho? Porra, Eurocopa só jogaço. Finlândia e Rússia. O jogo, olha, foi o primeiro jogo que eu não gostei, assim, achei não fraco, mas razoável. Rússia venceu 1-0, né? E Turquia e País de Gales, cara, que baita jogo, cara. Gostei de assistir a seleção do País de Gales, né? Porra, o Bale do Real Madrid jogou muito. Jogou, olha, covardia o que esse cara jogou, cara. Perdeu um pênalti, pô, aí é o que eu falo, né? A concentração do Cristiano Ronaldo para bater o pênalti, respirou tudo. Quando o Bale foi bater o pênalti, ofegante ainda, porque ele estava emocionado pela jogada, pelo pênalti e tal. Eu disse, pô, cara, respira, tu vai bater um pênalti agora. Mas não, ele né, não conseguia parar de respirar, aquela respiração ofegante, não se concentrou, foi pra bola, puto, perdeu o pênalti. Não merecia, cara. Fez uma baita numa partida. País de Gales 2, Turquia 0. E agora no final é a Itália. Que Itália é essa? De onde é que está surgindo essa Itália? Porque a Itália é sempre aquela retranca desgraçada, né? A Itália para frente, buscando gol 3-0. O Locatelli jogando muito, olha. Que Itália é essa, hein? Tá surpreendente. As últimas da bola, do mundo da bola. Sérgio Ramos dá adeus ao Real Madrid, cara. Olha só. Sérgio Ramos com 671 partidas pelo Real Madrid. Não é para qualquer um. Sabe quantos gols tem o Sérgio Ramos, o zagueiro, que começou como lateral, e o projeto, o professor, o Luxemburgo, botou ele como zagueiro? 101 gols pelo Real Madrid. Ah, mas maioria de pênalti, não interessa, mas 101 gols e 671 partidas. Olha, não é para qualquer um. O Pedro do Flamengo, o Flamengo já disse que não libera ele para Olimpíadas. Tá certo, Flamengo. Se o europeu pode vetar e não liberar, por que o brasileiro tem que liberar? Tá certo. Se acha que não deve ir, então não vai. Mas lembrando, né? No fundo, a Olimpíada não deixa de ser uma vitrine para te vender o cara. Mas como esse Pedro já teve lá no exterior e não deu muito certo, acho que eles vão deixar segurar ele mesmo, que vai ser mais útil para o Flamengo aí nesse segundo semestre aí do Flamengo. O Ralf, ex-Avaí, cara, tá para assinar com a Ponte Preta. Ê, Ponte Preta, hein? O Santa Cruz, cara, o Santinha de Pernambuco, tá contratando de novo o Roberto Fernandes. Porra, o cara gira aquele Nordeste todo ali. É Santa Cruz, Sport, Náutico, Santa Cruz, Sport. Roberto Fernandes. Já enganou aqui no Figueirense, né? E, para fechar, o Furacão, o Atlético Paranaense, empatou agora à tarde, 0-0. Está nas finais do Campeonato Paranaense 21, que não acabou ainda o Paranaense. O Atlético agora com esse resultado ele classificou para fazer a semifinal com Cascavel e a outra semifinal é Operário e Londrina. É isso aí, meus queridos. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Comenta, curte, compartilha e faz a inscrição no canal, meu querido. Valeu, falou!